Fala, nação rubro-negra! Fladusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises da vitória do Flamengo sobre o time do Pirâmides do Egito. O Mengão venceu por 2-0. Gols de Léo Pereira e Danilo. E o Flamengo está na grande finalíssima da Copa Intercontinental, meus amigos. Flamengo e PSG na final, na grande decisão, valendo para o Flamengo o bicampeonato do mundo, galera. Será, meus amigos? Olha, vou falar para vocês, estamos vendo a história ser escrita diante dos nossos olhos. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando dessa vitória do Flamengo sobre o time do Pirâmides do Egito e, claro, né, analisando aí e projetando o futuro do Flamengo, que agora terá o Paris Saint-Germain pela frente. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação do sino e deixa o like. Agora, vem comigo, simbora pro vídeo. A transmissão da Challengers Cup com o Luiz Carlos Júnior, com o Eric Faria, com o Richarlison. Estamos aqui no Troca de Passes. Eu, Carlos Eduardo Mansur e Alex Meschini, para falar dessa conquista. Mais uma taça para renovar. Aqui já não é mais sala de troféus do Flamengo, agora é um museu interativo, né? Pode abrir espaço que chegou mais uma. Tudo bem, Mansur? Tudo bem, Barreto. Alex, todo mundo que assiste ao Troca. O fato é que o ano 2025 do Flamengo se recusa a terminar, né? Cada jogo que pode ser o último acaba não sendo o último. Agora a gente já sabe quando é de verdade o último jogo do ano, que é quarta-feira contra o PSG, quando a torcida vai estar sonhando com uma nova conquista de dimensão mundial. Vai ter a discussão eterna. Porque é difícil explicar para as pessoas, né? No ano que teve uma Copa do Mundo de Clubes e existia um outro torneio intercontinental no mesmo ano. São estranhices assim, desse calendário atual, mas o fato é que o 2025 do Flamengo se recusa a terminar com a sensação de que o time está chegando nessa reta final, tentando buscar a última dose de esforço, de força, de capacidade física para enfrentar os jogos. O Flamengo é um time melhor do que se apresentou nesses dois primeiros jogos e ainda assim conseguiu passar e chegar a essa final com o PSG. Será o jogo de número 74 do Flamengo, né? Vou até confirmar aqui para você. Essa final da Copa Intercontinental. Hoje foi o 73. Hoje 73, semana que vem 74. O Fluminense bateu 80, né? Ou vai bater se chegar à final da Copa do Brasil. Enfim, como se joga futebol no Brasil, hein, Alex? Olha, boa tarde. Boa tarde, meu querido Barreto, Cadu Mansa, todo mundo está em casa. É para realmente você evolui, você morre, né? Porque o negócio não é para brincadeira, não. E por isso que desde o começo do ano você já tem que fazer esse tipo de planejamento, de ideia e saber, por enquanto, se estiver jogando futebol, você não vai ter tempo para fazer outras coisas, não. Se você quiser fazer, realmente vai faltar em algum momento, né? Hoje foi o jogo 73, PSG será o 74. Os nossos repórteres estão aí acompanhando a movimentação dos jogadores. O Bruno Cortes já está com Varela, ó. Podia ter sido o último jogo do ano Cruz Azul, podia ter sido esse, mas não. Vai ser o jogo do Paris Saint-Germain, né? Por sorte, não acabou ainda. Seguimos na luta pelo troféu mais importante. Hoje também foi um jogo duro, muito desgaste. Jogo passado já desgastamos bastante. Foi um Cruz Azul que tinha um bom time também. Pirâmides também. Surpreendeu em alguns aspectos, mas por sorte também conseguimos a vitória, que era muito importante. Desde que vocês vieram para cá, quando a gente conversava com os jogadores, com o Felipe Luiz, hora nenhuma se falava em Paris Saint-Germain. No caso foi o Cruz Azul, depois o Pirâmides, o Felipe nas coletivas sempre falava, não quero falar de Paris Saint-Germain. Agora vocês podem falar de Paris Saint-Germain, né? Já deu para virar a chave e já pensar em Paris Saint-Germain ou dá tempo de comemorar um pouquinho essa vitória? Não. A partir de agora já a gente começa a recuperar, já pensando na final. Antes era jogo a jogo, porque Cruz Azul é um bom time. Pirâmides não tinha mais tanta informação, mas sabíamos que era um time bom, porque havia deixado também um time da Arábia, então um time forte também. Então era jogo a jogo, mas hoje já temos que ir pensando na final. E esse Paris Saint-Germain, esse vocês têm muita informação, que vocês veem o tempo inteiro esse time jogar, estiveram com esse time ali por perto de vocês no Mundial, no meio do ano. O que esperar desse time, de que forma vocês imaginam o Paris Saint-Germain vindo para cá para esse jogo? Sabemos da qualidade deles, Felipe falou,
que é o melhor time do mundo agora mesmo, eu coincido com isso aí, mas eu acho que é possível porque esse time tem muita vontade de seguir fazendo história. Obrigado, valeu, Varela. Muito bem, já deixando combinado que a prioridade será dos nossos repórteres, né? Qualquer chamada eu interrompo o nosso papo aqui. Vou chamar para se juntar a nós Eric Faria e Richarlison, que acabaram de participar da transmissão. Tudo bem, Eric? Dupla, hein? Tomei até um susto. Eu tomo susto assim, mas Boa tarde, Barreto, Mansur, Alex. Boa tarde para todo mundo. Eu queria lembrar o Mansur que em 2000 a gente teve 2 campeões mundiais, né? Corinthians e Boca Juniors. Isso. Então não será inédito. Foi o primeiro desenho do Mundial, Exatamente. como viria a ser depois. Mais parecido, não era bem o que se tornou depois. Não será inédito, Mundial. então, a FIFA consagrar 2 campeões mundiais no mesmo ano, né? E serão 2 mesmo, né? Porque Sim, houve porque o 2 Chelsea campeonatos ganhou. e quem ganhou o outro foi o Chelsea. Na final contra o Paris Flamengo Saint-Germain. e Paris Saint-Germain estavam lá, o PSG exatamente. chegou à final, mas... Exatamente. Então foi um jogo assim mais tranquilo do que foi o de quarta-feira hoje, né? Embora eu tenha achado que a atuação do Flamengo tenha sido parecida, mas o adversário era mais fraco. Então, por conta disso, nos 90 minutos, eu acho que a vitória do Flamengo acabou sendo mais tranquila. Assim, o que eu achei que me chamou a atenção pelo aspecto negativo hoje, e é difícil falar isso, né? O torcedor está comemorando tudo, mas achei que o Flamengo é um time de tanta posse de bola e hoje não conseguiu ter. Se eu levanto o dedinho assim é para Exatamente. interromper, tá? Tentar interromper educadamente, porque é o Carrascal que está falando agora. Pode? Aqui ao lado, então, do jogador que foi eleito o melhor em campo, o Carrascal. Carrascal, joguinho também complicado hoje, né? O Flamengo conseguiu achar ali os gols que tinha para fazer, por cima, conseguiu até controlar o jogo, mas a gente viu um Pirâmides também criando e o Rossi salvando algumas vezes, né? Sí, creo que bueno que sabemos que es un partido duro, fue un partido complicado, no hay partidos fáciles, se supone que ellos son los campeones de África, entonces la verdad que bueno que el equipo viene con esa confianza, viene con esa energía y la verdad que bueno que pudimos encontrar los puntos ciegos, hoy pudimos ganar el partido con pelota quieta que a veces acontecen en el juego y creo que nada, que el equipo hizo un gran esfuerzo, hizo lo mejor para poder ganar essa semifinal. E como é que faz agora para conseguir chegar na quarta-feira para a grande final, o jogo tão esperado com o Paris Saint-Germain, descansado, bem fisicamente, podendo dar 100% ali em campo? Sí, ahora pues recuperar, sabemos que se viene un partido súper lindo, que todo se mezclan muchas emociones, porque es un gran equipo contra quien vamos a jugar, nosotros bueno también somos un gran equipo, la verdad que ahora toca descansar para lo que es el partido. Você acha que para esse jogo o Flamengo entra até mais leve, de repente, menos pressionado do que nesses outros 2 jogos, que o Flamengo era considerado favorito, pelo menos para os torcedores. Contra o PSG, você imagina que o PSG seja o favorito e o Flamengo entra um pouquinho mais leve ou não? Creo que bueno, que no sé, la verdad que eso depende dentro del campo, en cada pelota, se ve quién es el que tiene la mejor energía y la verdad que bueno, que todo se resuelve dentro del campo, la verdad que ellos son un gran equipo, un equipo grande, nosotros también somos un equipo grande y venimos con esa confianza, con esa alegría, por todo lo que estamos viviendo, creo que venimos, la verdad, súper bien. Tá bom, obrigado. Valeu, Carrascal. Com toda a sonoridade do sotaque colombiano, né? E uma expressão, não sei se eu já tinha ouvido falar de pelota quieta. Não. É a nossa bola parada, né, Richard? Foi Ele ter sido eleito o craque do jogo. Eu também fiquei pensando aqui em quem elege o craque do jogo. Que jogo eles viram? Você poderia dar pro Arrascaeta por 2 assistências, Claro. pro Léo Ortiz, pro Danilo, O próprio Léo Rossi. Léo Pereira, pro Acho que o Danilo. craque estava no banco, né? Hã? Acho que o craque estava no banco, né? Felipe, Rodrigo Caio. o Rodrigo Caio. Hoje quem foi quem resolveu o Teve jogo. uma marca fundamental do jogo. Talvez o cara da FIFA não saiba que o Rodrigo... Exatamente. Provavelmente. Até porque a defesa hoje do Flamengo foi o que a gente teve de melhor em campo, assim. Foi um time muito seguro defensivamente, né? Mesmo nos momentos em que o Pirâmides teve mais a bola, nessa parte final, de cada tempo, né? E a defesa se saiu muito bem, né? Um susto importante, né? No fim do primeiro tempo, intervenção Teve do Rossi, né? boa do E no Rossi, fim do né? segundo tempo também uma cabeçada, né? Já estava 2-0 ali, mas faltava, sei lá, 5 minutos, 6 minutos, poderia dar uma esquentada no jogo, né?
Barreto, mas é muito... Boa tarde, meninos, né? Boa tarde a todos. É muito compreensível, né, essas falas desses atletas do Flamengo, justamente agora vamos descansar, e é realmente isso que eles vão precisar para até quarta-feira. Mas o que me chama muita atenção, e o Eric falando aqui, me passou um filme sobre essa questão de o Flamengo não ter tido uma apresentação boa no sentido tecnicamente falando, de saber jogar o jogo. E aí vem a minha mente assim, a palavra assim quando você não tem um descanso mental e fisicamente você está estafado, toda a sua conexão que você vai tentar fazer ou executar, ela é atrapalhada por essa falta de descanso. Sintonia fina, né? Exatamente. É visível que os jogadores do Flamengo queriam fazer uma coisa, mas não conseguia no final executar com perfeição. Pra mim, é a cara do que está acontecendo no torneio, a quantidade de erros técnicos. Se você pegar individualmente, quase nenhum jogador do Flamengo tem, em termos de refinamento, de execução de jogada mesmo, a qualidade que ele normalmente tem, tá? Quase um exemplo claro muito disso, erro né? técnico. Claro O jogo hoje estava taticamente muito desenhado o que o Flamengo queria fazer, só que quase sempre a execução saía errada. Você percebe, né, Mansur, que eles querem fazer, eles até imaginam o que eles vão fazer, mas não conseguem executar e tá tudo ok. É final de temporada, são 73 jogos, um jogo atrás do outro, uma viagem de 17 horas, depois de um título, depois de outro, outra competição, um adversário que eles não conheciam, tá tudo dentro do pacote. Agora, como ex-atleta, é aquele momento que o Alex sabe, são 4 dias. Se desliga de tudo e pensa só no PSG, porque é palpável o Flamengo fazer um bom jogo e vencer o PSG. A gente não tá falando de uma coisa que não é palpável, uma coisa que é um bicho de 7 cabeças. É claro, o PSG é melhor, o PSG tem um bom time, mas esse time que o Flamengo tá levando até essa final, ele foi planejado. Ele foi planejado para esse momento, para grandes jogos. Agora, o descanso vai ser muito mais importante do que qualquer outra coisa nesse momento. Você vê, né, de um lado, sorte que o Flamengo realmente não passou na Copa do Brasil, né? Para você ter esses jogos a menos, né? Nessa preocupação de Se como... o Flamengo ou o Palmeiras passe, ia ser um calendário absolutamente cheio. impossível de ser não ia concluído caber esse ano. Não ia caber. E mesmo que coubesse... Até... Senão estava jogando o Campeonato Brasileiro agora. Mas teria o quê? Mais Você não teria inversão teria da tabela. 4 jogos a mais, entendeu? Então, pensa que não, mas isso tudo acaba pesando muito. Esses 4 dias agora, para realmente a finalíssima, é onde eles vão realmente juntar toda a energia e naturalmente, a final e o Paris Saint-Germain vai fazer com que eles consigam concentrar um pouco mais de energia nesse momento que realmente é difícil. A criptonita do super-homem tá ali. O autor de um dos gols da partida de hoje vai falar com a gente, Danilo. De novo um gol histórico, porque assim, já tinha aquele do final de Libertadores pelo Santos, Flamengo. Semifinal de Mundial também pelo Santos, Caxias, Reisels também fez gol. E agora mais um. Tá gostando dessa história de entrar para a história desse Flamengo, né? Estou desfrutando, verdadeiramente. A gente tem um ambiente muito legal. O Flamengo realmente tem uma energia especial. E eu estou desfrutando cada momento que eu tenho a oportunidade de jogar e de dar meu contributo. E se puder fazer gol como foi hoje, é ainda mais especial. Por que tem dado tão certo essa jogada aérea? Enfim, hoje 2 gols decidindo a vitória do Flamengo. A gente tem uma preparação importante, né? Cada um sabe bem o papel que tem que executar dentro da área e, obviamente, a gente tem jogadores que cobram bem, né? Que elevaram muito o nível das cobranças, isso tem ajudado bastante. E, obviamente, a ambição que a gente tem ali para atacar e para tentar, de certa forma, desbloquear os jogos, porque sabe que é importante também. Danilo, Felipe e vocês, desde que vieram para cá, enfim, hora nenhuma queriam falar de Paris Saint-Germain, porque tinha o Cruz Azul primeiro, depois o Pirâmides, agora dá para falar. Quer dizer, já dá para pensar em Paris Saint-Germain 15, 20 minutos depois dessa vitória ou dá para curtir um pouquinho a vitória? Vamos tentar curtir um pouquinho, né? Como eu disse, o futebol, muitas vezes a gente não tem tempo, né, de curtir ou de sofrer por uma derrota também quando acontece. Mas, obviamente, a gente tem a ansiedade de jogar uma partida como essa, especial e bonita, que pode ser contra o Paris Saint-Germain. Sabe que vai ser imensamente difícil, que é uma das equipes mais fortes do mundo atualmente, mas a gente vai tentar preparar de uma maneira que a gente possa dificultar ao máximo para eles e usar nossas ferramentas para tentar, de certa forma, fazer um jogo especial para o nosso torcedor e para nós mesmos. Que o Flamengo pode ser campeão? Claro que pode, acho que ninguém tem essa dúvida, né? Mas tem um favorito esse jogo? Obviamente, o Paris Saint-Germain, por todo o investimento, por todo o histórico recente, né, que tem, mas como eu disse, nós temos jogadores também importantes que têm boa personalidade. Vai ser muito difícil, mas a gente vai fazer o nosso papel, vai tentar de certa forma
neutralizar aquilo que são as armas deles e, como eu disse, tentar de alguma maneira fazer um jogo bonito, especial e quem sabe vencer. Obrigado, Danilo. Valeu, parabéns. Estava tentando lembrar aqui, o Danilo, o Bruno recordou com ele alguns gols marcantes, né? O Danilo gosta de fazer gol em jogo grande. Estava tentando lembrar aqui aquele momento em que o Santos enfrentou o Barcelona, depois 2011. De ganhar 2011. Então foi antes do título do Corinthians. Um ano antes? O título do Corinthians, que foi o último, né? Em 2012, o último título de um não europeu. Não, e de um não europeu. Não europeu, né? Ninguém nunca mais... A gente não chegou muitas vezes nesse período da final, né? Mas um time brasileiro campeão... E eu me lembro do impacto que teve aquela final, porque a gente olhava para o Santos, era o Santos do Neymar. Né? Então, e o Neymar se transferiria para o Barcelona, esperou mais um pouquinho. Curiosamente, Barreto, tirando essa partida do Santos e a do Fluminense contra o Manchester City, foram jogos assim, quando o Brasil foi à final... Não foram goleadas, né? Foram vitórias apertadas. Foi o Santos 4-0 e o Manchester City 4-0. Curiosamente, 2 times dirigidos pelo Guardiola. Mas as outras finais, elas foram finais de poucos gols, não foi um massacre, né? E os títulos que nós vencemos também foram jogos duros, duríssimos, com os goleiros sendo sempre o melhor em campo, né? Flamengo com o Liverpool na prorrogação, Palmeiras com o Chelsea foi a prorrogação. E Grêmio com o Real. Grêmio com o Real Madrid foi 1-0, embora um jogo muito desequilibrado, mas o jogo foi 1-0, não foram placares dilatados, né? Com exceção desses dois do Santos e do Flu, que pegaram um time dirigido pelo Guardiola, né? Que do jogo do Santos deixou uma sensação assim, quase que de 7-1, não foi? Mas aquele Barcelona também era qualquer coisa, e né, aquele time estava num pico de rendimento absurdo. Você pega o Barcelona, né? Um pico de rendimento, ele podia fazer aquilo com qualquer um. Vocês lembram da entrevista do Felipe Luiz? Se for jogar de peito aberto, vai perder de 4-5. Lembra? Porque ele falou que ele era atleta ainda antes do jogo. Isso na Copa do Mundo. Não, em 2011. Ele jogava no Atlético de Madrid. A entrevista dele antes do jogo. Quando acabou a Libertadores, teve a fatídica entrevista do Léo Lateral. Quero ver se o Barcelona é tudo isso mesmo, né? Aí ele deu uma entrevista, falou, olha... E ele estava jogando frequentemente contra esse Barcelona lá. E outra, assim, quando o Flamengo jogou em 19... O Liverpool também, talvez seja o melhor Liverpool da era Premier League. A melhor temporada do Liverpool do Klopp. E fez mais de 100 pontos, conquistou o campeonato com mais de 100 pontos. Quem fez 100 pontos foi o City, 17 e 18. O Liverpool daquela temporada... E o Liverpool foi vice... Não, vamos lá. 17 e 18, o City ganha com 100 pontos. O vice-campeão é o Manchester United, mas fica muito atrás. 18, 19, terminando no meio de 19... É o título do City também. O City é de novo campeão, com 98... contra 97. O Liverpool se torna o maior vice-campeão da história. Faz 97 e não é campeão. E aí, nesse ano em que o Flamengo perdeu para o Liverpool ganha a Premier League com folga com 99. Isso, foi quase 100, é isso aí. Eu lembro que a gente estava naquela época discutindo, mas será que agora é assim? Para ganhar a Premier League tem que chegar perto dos 100 pontos, tem que passar dos 100 pontos. Hoje no estádio assistindo ao jogo, né? É verdade. Autor do gol daquela partida na prorrogação. Os contatos entre europeus e sul-americanos na Copa do Mundo trazem alguma coisa para essa Não, sabe qual é o problema? Final? Talvez diminuir um pouquinho do impacto, assim, vamos jogar contra um time europeu. Não sei o que pensa o Eric, o Richarlison, o Alex. O que eu acho que é um grande problema é que a gente tenta... O futebol mundial tem uma ordem econômica muito clara, uma conjuntura em que os principais jogadores vão para lá, em que o nível de receita e de dinheiro que circula na elite do jogo, porque não é uma Europa, é a elite europeia, dos superclubes europeus, potências globais, com receitas absurdamente maiores. Inclusive o dinheiro do PSG nem europeu é. Não, são clubes-estado. Se você pensar em Manchester City e PSG, são clubes-estado. Emirados Árabes um, Qatar o outro, no caso que o Flamengo vai enfrentar. Isso é uma realidade. Agora, a gente tenta desenhar que a conjuntura inteira é outra com base em um jogo. O Botafogo ganha um jogo do PSG, a diferença talvez não seja toda essa. A questão é que tem talento aqui para ir em um jogo, em uma circunstância, eventualmente ganhar uma partida. Não é disputar uma corrida de 38 jogos contra um time desse, não é disputar uma temporada contra esse time. Agora, a conjuntura está posta
para que o Flamengo, com o dinheiro que tem, com os jogadores e os talentos que tem, pode ganhar uma partida do PSG? Num bom dia, pode. É o normal? É o mais provável? Não é. Danilo foi bem direto nesse ponto, né? O favorito com certeza é o PSG. E tem um agravante. Sempre vai ter um favorito. Sempre, caso, claro. E sempre vai ser o time europeu. Sempre. O Mundial ainda tinha uma questão que o momento era mais propício ao sul-americano, o clima era mais propício ao sul-americano. Isso é. E ainda assim, eles fizeram 3 semifinalistas e o Brasil 1, né? Isso. Ainda assim, foram 3 semifinalistas europeus. Exatamente. A final foi europeia. Perfeito. Quando afunilou. Né? O que pode agora ter a favor do sul-americano é o PSG até hoje está jogando o campeonato francês. Amanhã vai começar a pensar que tem um outro jogo contra um time que provavelmente a comissão já tem gente lá estudando, mas o Luiz Henrique vai se dedicar. O Luiz Henrique poupou bastante gente agora no jogo que está acontecendo agora. Entrou com 4 titulares só, ele teve um jogo também bastante desgastante no meio da semana em Bilbao pela Champions e o time tem as suas oscilações na temporada. Porque o Unai Simon, goleiro do Bilbao, fez uma partida fantástica. Era para o Paris ter vencido. Era para ter vencido. Mas é um time que teve, nesse meio de temporada, ainda teve seus altos e baixos normais depois de um ano. O jogo está 3-1 para o PSG. Isso, contra o Metz. Esse jogo com 4 titulares. Não, 4 titulares e 3 machucados. Assim, o Hakimi, o Marquinhos e o Dembélé nem relacionados foram. Então, eu não sei. O Hakimi é o que mais provavelmente está fora da temporada, né? Porque está fora porque é uma lesão mais longa. Quem está jogando ali é um jogador improvisado, é o Zaire Emery, né? Que é um meio-campo. Zaire Emery está jogando de lateral. Seleção francesa. Tem um monte de dúvidas assim que a gente vai ter. Está jogando o Safonov no gol, o Chevalier estava machucado, voltou, está no banco. Quem está no banco hoje de titular é o Nuno Mendes, está no banco, provavelmente poupado. Kvaratskhelia está no banco poupado, está jogando o Mbaye, que é jogador de Senegal, que aliás é uma nova aparição ali bastante importante. João Neves. João Neves entrou no amistoso. E é ele que trouxe aquela música, então, Chimbalaie. Não é? Olha só, você vê? Não. Foi. Foi, né? Claro que foi. Não, evidente que foi. Nesse caso foi mais a Maria Gadu mesmo, Maria Gadu que somos da família lá, ué. Agora, o aspecto físico vai pesar para o Flamengo, né, senhor? Vai pesar no sentido de que ele talvez seja mais importante para enfrentar um adversário como o PSG, né? Pelo nível de dificuldade que você precisa apresentar, ele passa pelo aspecto físico e, já dissemos aqui, vai ser o jogo número 74. O que mais me pega, e vai ver por isso que é difícil, o Flamengo, naturalmente, ele está muito acostumado a dominar os jogos. Esse tipo de adversário, ele não vai conseguir dominar a maior parte dos jogos como naturalmente ele faz. Você pode ver o jogo de hoje, o jogo de ontem, o jogo de... O Flamengo, o que se nota, é um time que ele é muito individual, né? Mas o coletivo do Flamengo é muito forte. Você vê hoje diminuindo espaço, do jeito que eles fecham linha, do jeito que eles pressionam. É um time espetacular, cara. Aceite e tem que aceitar, porque é um dos melhores times que a gente vai poder falar e olhar desse passado de futebol, de grandes times que se passaram nessa história do futebol brasileiro e sul-americano. É esse time do Flamengo, do jeito que foi 19, enfim. Agora, ver como esse Flamengo vai se comportar, porque ele já tem o exemplo do Bayern de Munique, né? E esse exemplo físico, ele é impressionante. O Flamengo, lógico, ele tem jogadores todos quase de seleção, que passaram por seleção ou estão em seleção com uma experiência muito grande. Então, nesse sentido, eles não sentem o jogo emocionalmente. Esse domínio eles têm de maturidade. Só que de você poder controlar mais ou menos o jogo que você vai ter que saber, né? Então, você realmente você vai ter que se desgastar muito mais fisicamente e emocionalmente para jogar contra um time que vai te exigir mais do que os outros até então te exigiram. A única, não diga uma certeza, porque não dá para prever o futuro. A gente erra prevendo o passado, imagina prevendo o futuro. Mas assim, é muito provável que a gente repita no pós-jogo, especialmente se o Flamengo não ganhar, a mesma discussão de 6 meses atrás. O Felipe Luiz não vai transformar o jeito de jogar do Flamengo em 2 dias, 3 dias por causa do PSG. O Flamengo porque é assim que ele joga, e o Flamengo vai tentar sair construindo. Então, se tiver uma bola retomada na pressão, se tiver um erro de execução, vai ser porque o Flamengo vai tentar jogar do seu jeito. Porque é assim que o Felipe acredita e ele acha que é o mais fácil ganhar. Ele vai, obviamente, ter uma Copa do Mundo diferente sobre esse aspecto físico, de fim de temporada dos times europeus. Eles estavam se entendendo ainda na competição, que tipo de competição é essa, com esse clima, com esse gramado que era diferente em relação aos gramados europeus.
E agora já é uma outra circunstância. Os caras vão para lá no meio da temporada, basicamente, no ápice, com muita gente inteira, podendo jogar um jogo, 90 minutos. É uma outra parada. E o Flamengo já mais desgastado em relação ao que estava no meio do ano, né? Para o Flamengo, funcionou jogar do jeito que joga contra o Chelsea, não funcionou contra o Bayern de Munique. Não. É até desse jogo que vem a declaração do Felipe Luiz, né? Se jogasse de outro jeito, ia perder de outro jeito. Eu achei só que o Felipe exagerou, que ele falou assim, nossa, apanhei pra caramba. Não apanhou pra caramba, ele foi criticado normal. Assim, eu não achei que houve uma demonização do Flamengo ou do Felipe Luiz por ter perdido o jogo pro Bayern. E assim, o Flamengo teve momentos no jogo. Contra o Bayern. Quando estava 3-2, o jogo chegou a estar equilibrado. E no 2-1 do primeiro tempo. Na hora do gol do Gerson, o Flamengo tinha um momento em que o Bayern precisava fazer um esforço ali para tirar a bola do Flamengo. O Flamengo conservou um pouco mais da bola quando ele se colocava mais no campo de ataque. A dificuldade foi aquele encaixe 1 contra 1 do Bayern e o Flamengo tem... Porque eles... Nem simplesmente um encaixe, né? O encaixe era no muito altíssimo fisicamente nível, muito forte. E você vai tendo que correr. Você está mais sujeito ao erro técnico, né? O Luiz Araújo, quando erra a última bola do quarto gol, que ele tenta sair jogando, o Luiz Araújo tinha passado até ali 80 e tantos minutos do jogo, dando opção na frente, fazendo um trabalho defensivo incansável. Chega uma hora que a tomada de decisão, você está sempre sob pressão o jogo inteiro. Mas para o Botafogo funcionou jogar diferente contra o PSG. Pro Botafogo que é o adversário dessa final. Não tem verdade absoluta. Cada treinador vai fazer aquilo Mas que ele aquele quer. Botafogo não tinha um jeito de jogar ainda, né? Era o Renato chegando e o Botafogo ainda não tinha uma cara. A gente estava pensando no Botafogo do ano anterior. E o Fluminense mudou totalmente o jeito de jogar para chegar até a semifinal. Quando três zagueiros. Quando jogou contra a Inter de Milão, em diante, 3 zagueiros e 3 volantes. O Renato não abriu mão disso. Inclusive contra o Al Hilal. Mas desses times todos, quem mais tem condição de jogar de igual para igual, ainda guardado uma devida proporção, é o Flamengo. Os outros times todos, seja Palmeiras, para baixo, não adianta. Se você não tem jogo para isso. Então você tem que jogar como o Botafogo, como o Fluminense jogou. Isso faz parte de uma melhor maneira dentro daquilo ali. O Botafogo foi super feliz naquele dia. O Paris não foi porque realmente o Botafogo ele acabou tendo muito mérito naquilo que ele fez. Só que com isso é um jogo que o Paris ele aprende, né? Esses times nesse nível, nesse padrão, os caras tiram proveito de tudo. Então eles nunca vão fazer 2 jogos dessa maneira, até porque lá fora eles estão acostumados a jogar contra equipes, né? Também que são super difíceis e que tentam jogar contra eles, tentando realmente minar aquilo que eles têm de melhor, né? O Inter contra o Barcelona foi isso. Não foi, Alex? Total. O Inter se segurou, se fechou. São Paulo e Liverpool. Marcou duro, marcou firme, não deu bola. Assim, nós não nem tinha nos permitimos ser atropelados, que depois eu assisti o jogo e falei, caraca, a gente não apanhou tanto. Era normal deles terem o domínio. O Liverpool teve mais oportunidade clara com o São Paulo no ano anterior do que o Barcelona. O Corinthians também marcou forte. Mas o Corinthians jogou. Em alguns momentos jogou. Mas o Cássio ainda assim foi eleito melhor em campo. É impressionante isso. Grandes defesas. O Ceni, o Klemer e o Cássio, os 3 foram eleitos. Não, se você não tiver o goleiro seu esperando esses caras, 2 eles vão ter que pegar, não tem jeito. O Rossi pegou uma hoje, importantíssimo. Mas que é possível em um jogo futebol realmente ele te E eu acho permite. que hoje o Felipe ele conseguiu ter uma boa gestão de minutos. Como o segundo gol do Flamengo saiu cedo, 5 minutos do segundo tempo, ele conseguiu tirar o Arrascaeta cedo, ele conseguiu tirar o Jorginho e o Alexandre, que são 3 pilares do time, né? E conseguiu dar jogo pro Pedro. O Pedro, assim, eu acho até que ele não vai ter minutagem alta, nem pensar. Mas só de ter ele confiante, porque ele entrou em campo e viu que tá minimamente em condições de jogar. Finalizou 2 bolas. E teve um lance importante que eu falei pro Mansur. Ele mesmo fez no braço dele assim. Então ele tá pronto pra tomar uma pancada. Mas o problema foi a perna agora, o braço mais. O braço já tá zerado. Então eu acho que até isso o Felipe conseguiu gerenciar bem. O Samuel Lino, que é uma peça importante, não entrou. Tá de tanque cheio. Né? E esses 4 dias realmente vai ser suficiente. Ganhou um dia a mais em relação agora, né? Porque contra o Cruz Azul foi quarta e sábado. Porque pra começar o jogo hoje, ele até mexeu menos do que a gente imaginava, né? Ele trocou Só trocou os 2 da frente e o Danilo. E os 2 na frente. O Cebolinha no lugar do Samuel Lino. Isso, e o Plata no lugar do Bruno. Que foi a minha única crítica hoje ao Felipe, eu acho. Assim, eu não teria tirado o Cebolinha do jogo, a não ser que tenha sido uma questão física, tá? Ele quis tirar Porque um pouco eu achei que tecnicamente ele estava bem no jogo. Tirou tempero do jogo?
Calma aí, Cebola, vamos preparar. Vamos só de alho. Vamos só de alho, não vamos com cebolinha, não. Eu achei que ele estava bem no jogo. Não, ele foi muito bem. Tecnicamente, Primeiro né? tempo ele foi muito bem. Ele tá muito. Ele É, é ele tá com impressionante uma como ele confiança atingiu aumentou, o seu Ele tá nível com de novo. ambição. É. Ele é aquele jogador Despertou. que pega no 1 contra 1, ele vai pra cima. E ele é tá muito com muita. bom. Ele é Nesse muito sentido, a gente tem falado. Ele, a gente vendo o melhor dos dois, ele é mais jogador do que o Lino. Mas muito melhor. Né? De Muito gol, melhor. de jogadas e tudo. Você pegar a carreira dos melhores momentos, assim, ele é muito. Ele tem mais consegue gol, né? ter É um impacto. jogador que tem mais gol, né? Assim, né? É mais isso. faro de gol, né? Isso. Agora, o pessoal da FIFA deve estar de acordo com o Felipe Luiz, tanto que elegeu o Carrascal o melhor em campo e o Felipe o manteve quase que até o fim, né? Que jogador, né? Interessante. Meu Deus, ele corre com bola, sem bola, Mas é corajoso. hoje ele não foi bem, não. Por dentro. Não, É, tudo eu bem, gostei mas da ele, atuação do Carrascal ele tem hoje, algo assim que pro Flamengo, que você precisa se regenerando, né? Como time competitivo. Já encontra nele alguém super importante. Alex, eu comparei ele à função que o Gerson fazia. Né? Aquele meia ponta, ele entende a hora de fazer aberto, ele entende a hora de encostar pro meio para fazer um tipo de jogada. O gol do Flamengo contra o Cruz Azul, ele estava lá do lado esquerdo. É ele quem pifa, só que lá do outro lado. Então ele tem um entendimento. Essa inteligência dele de percepção de espaço é muito interessante. Agora, o seu conterrâneo tá cada dia mais entrando na história do Flamengo, né? Impressionante, né? Danilo, né? Como foi um jogador que... E que legal pra ele, porque ele apanhou naturalmente nome pra na história caramba, do clube, né, cara? Esse negócio de seleção, do jeito que era, da maneira que ele veio pro Brasil, ele teve seus momentos de lesão. E, poxa, é um jogadoraço, né, cara? E nesse caminho pra Copa do Mundo, com esse cheiro de gol, pode levar. Ninguém faz a carreira que ele fez por favor de ninguém, né? Não. É obviamente um jogador. E possivelmente acima vai da ser média. banco, né? Quando o PSG. Porque o Ortiz deve voltar. Não sei não, hein? Será que vai com 3 zagueiros? Ah, com 4 dias. Não, ele com 4 pode dias pra poder recuperar, ele vai estar inteiro, né? Ele não pode achar vai. que o Danilo, sob o ponto de vista de. Contra o Chelsea, por exemplo, no Mundial, Jogou ele escolhe o o Danilo. Danilo no primeiro jogo. Contra o Bayern jogou o Léo Ortiz. Contra o Bayern, Eu, foi o Léo pelo Ortiz. pouquinho que eu conheço Felipe Luiz, ele não faria isso. Não, pode ser. A opção, ela tá ali, Eu é hoje tudo acho que é boa. 50% para cada lado. Eu teria essa Eu tenho- acho não que o tenho Ortiz convicção, tá não. bem Também na não. frente, 75%. Agora, uma Interessante interessante... que todo mundo conhece o Felipe Luiz, né? É um treinador de 1 ano e pouco de carreira. É. Né? Não é Minha cara grande que- Isso Não, é é ruim, é bom, porque senão que ele tem uma linha de coerência, né, tem, no trabalho, e Barreto, né? até mesmo como atleta, ele não mudou muita coisa do que ele era como atleta e como ele é como treinador hoje. O jeito de ver o exatamente, futebol, né? o jeito de pensar, de analisar as coisas. Então, X deve ser o titular. A minha grande dúvida de escalação é o centro do ataque. Eu acho que ele vai de Bruno Henrique. Porque eu penso, contra o Bayern, ele foi de Plata. O Plata foi titular no Mundial, né? E eu acho Ele, que ele acredita foi de muito Plata. no Plata para ser, por exemplo, contra um adversário que, quando você tenta sair jogando, ele vai encaixar 1 contra 1. Ele confia muito do Plata para o jogo de costas. Ele confia mais do Bruno Henrique para o jogo de ataque à profundidade. Mas foi nesse jogo ou foi contra o Chelsea que o time melhorou quando ele formou uma linha de 4 que tinha Arrascaeta e Bruno Henrique? Ele tirou o Arrascaeta e entrou o Bruno Henrique contra o Chelsea. Contrário, é. Ele tirou o Arrasca e entrou o Bruno Isso. Henrique. Chegou o Arrascaeta. E aí foi quando o Flamengo acabou virando o jogo, né? Contra o Chelsea. Contra o Contra o Chelsea. Chelsea. Contra o Bayern... Mas o jogo já era bom. O jogo do Flamengo já era sim, bom sim. antes. Contra o Bayern, começou com o Bruno Henrique no banco também. Bruno Henrique é Plata. Era Luiz Araújo, Luiz Gerson partia da ponta O Luiz direita. Araújo jogava na ponta esquerda até, né? O Carrascal, em tese, é o meia parte da ponta, né? Como o Rick falou, é o Gerson, né? Com outras características, outras... então, naturalmente, ele pode ter o Carrascal partindo de um lado, o Arrascaeta, o Lino ou o Cebolinha Samuel do outro Lino. e o Plata. ele deve ir de Samuel Eu acho que ele vai de Lino. Samuel Lino nesse jogo. Pela Tanque característica cheio, é um cara de que tem jogador recomposição europeu, exatamente. melhor, Muito né? forte, Muito forte. E descansou hoje. Descansou hoje, vai estar de tanque cheio. Deixa o Cebolinha pro tempero depois, pro segundo tempo. E sabendo que Agora é uma pode ter boa dúvida mesmo, assim, mas eu ainda acho que ele vai apostar O Bruno Henrique? no Bruno Henrique, quem sabe até pôr o Plata pelo lado direito, de repente. Ele E aí, também tirando usa. o Carrascal? Tiraria o Carrascal, não E sei. o Bruno Henrique, ele te traz também não só essa velocidade, mas a bola casquinha, aérea, é. defensiva, Agora, ofensiva. Alex, você que era um cara de bater magistralmente na bola, assim, os dois gols hoje tiveram características diferentes da batida do Arrascaeta, né? A primeira, uma bola rápida. Como foi a bola da Libertadores também. Perfeito. E a segunda, um arco, né? Para encontrar o Danilo no espaço ponto vazio. mais alto possível, E né? você vê que a primeira batida, essa fechada, que ela é mais perto aqui do bico da grande área, aí, você ó. bate como se fosse para bater, costumava falar assim, ó, vou bater como se fosse na mão do goleiro. Quem entrar na frente, o goleiro que não pode pegar.
Foi assim que ele bateu e você pode ver o Léo, ele vem de trás, ó. Ele E aí também pega fica a força. livre. E olha o movimento do goleiro, ele tá aqui mesmo. Ele tá aqui. Ele tá e você esperando. pode ver que o Léo, ele que dá o tom do início da batida é ele, que ele se afasta. E o segundo realmente vem embalado e pra quem tá marcando, Rick, Horroroso. nós jogamos lá de lateral também, é duro você pegar o cara que vem embalado, só se você pular no corpo dele, né, Rick? horroroso. Aí o Esquece a bola defensor e vai não no fez cara, isso, o Danilo já chega atropelando. E nos dois casos a batida leva em E aí, consideração... o goleiro também ajudou um pouco, né? Ajudou, né? Mas as duas batidas levam em consideração a característica de quem vai cabecear, né? Isso. Pode ser O também. Léo Pereira tem essa infiltração rápida na direção Mas do aí gol, que é para encontrar a bola mais ou menos na... Tem uma análise depois tática preparada dos dois gols, quando quiserem, porque eles têm uma característica igual, similar, só que executada de forma diferente, que é a maneira que o Flamengo libera o espaço para esses jogadores cabecearem. Bloqueios, né? É. Agora, E a segunda é alta, né? É alta. Porque o Danilo sobe muito mesmo. Que pela distância, Como né, ela subiu tem no- que ter no um gol da pouco Libertadores. mais... Senão o cara pra não dar- chega. Senão o cara não chega. Agora, eu acho até que era uma bola super defensável, mas o gramado rápido eu acho que atrapalhou um pouco. Lógico. Quando ela, E ela fica bateu, bem- ela bem faz próxima, aquela assim, próxima né? dele, né? Ela desliza com bola é muita perfeita, né, pra velocidade. ele. Tá se muito for ver. perto da trave. Falar em gramado rápido, o Flamengo sofreu menos hoje, né? Com Sofreu, acho que sim, né? Ainda assim, eu acho que é algo que em alguns momentos, assim, eu vendo, porque assim, acompanhando o Flamengo ao longo do ano e hoje, muitas vezes eu achava que o Flamengo desperdiçava muito a bola, assim, sabe? Acelerava demais o jogo, eu não sei se pela Aí- questão do campo ou se pela questão mesmo de Que ansiedade, você já... do que vocês já trouxeram aqui, que o cansaço E tanto exato. que a questão da posse se inverte execução, né? drasticamente no segundo tempo. segundo No primeiro tempo, tempo, o Flamengo tem 64%, 68% de posse contra 32%. Segundo tempo, o Flamengo tem 31%. Esse é o número esse é o absoluto número sem o absoluto. número, aquele Isso. O da em transmissão disputa, da né? FIFA é diferente. É menor um pouco, Isso, né? isso. É menor para os dois lados. Pirani, aí que tá o detalhe. O Pirani também não é baba, não. Tem qualidade técnica, você pode ver os dois gols que o Flamengo O centroavante fez. é bom jogador. Bom jogador, Mas ele- volante ali, o 14. Lateral direito. O lateral direito é o melhor jogador do time tecnicamente. Ele fez um né? cruzamento de Volante letra no também, segundo o tempo 14. espetacular. Ele meteu Ele uma só não é letra titular aqui, da ó. seleção de Marrocos porque Tal tem do o Chibi. Hakimi. O Chibi, Não, o time Esse era um não cara é que bobo, alguém não, aqui no cara. Brasil, ele já tem 31 ou 32 anos. 31 anos. Podia trazer, cara, porque é um jogador com uma qualidade assim que aqui ia bem no Brasil, mas hein? deve ser Lateral A gente direito. vai ver provavelmente na Copa, né? Sim. Porque eu acho que Congo é favorita na chave que está na repescagem. E a defesa do Pirâmides tem 4 jogadores da seleção do Egito também. Isso. Que já tá na Copa também. O goleiro da Os dois seleção. zagueiros são muito bons. O 14, que o volante é muito bom com o lateral direito e o atacante. É um time interessante, cara. Não é um time bobão, não. Por isso que não foi tão fácil. Você não pega num dia bom, muito bom tecnicamente. Você vê o Flamengo, ele correu sem bola, fisicamente. Só que aí entra aquela questão que o Rick falou, que é normal e natural de você errar realmente. Com bola, ele te exige muito mais essa A bola parada coordenação. decidiu. 2 gols de bola parada. E foram vai 2 seguir jogos. podendo Claro. decidir. 2 jogos que apresentaram dificuldade para o Flamengo e que o time teve maturidade para resolver. Por caminhos diferentes, né? O jogo do Cruz Azul foi muito desconfortável, eu acho, porque aquele era um time com muitas rotações, mudanças de posição e capacidade de manter a bola. Era difícil tirar a bola do Cruz Azul. Ainda mais com o Flamengo que não chega no auge do seu Que ali eu acho que desempenho físico para pressionar. Então era um jogo que o Flamengo não conseguia ganhar ritmo com a bola, impor o jeito dele de jogar o tempo todo. Segundo tempo impôs mais, conseguiu, a entrada do Cebolinha melhorou e veio buscar umas bolas ali por dentro. Hoje... Até porque o Cruz Azul cansou também um pouco, né? Hoje o Flamengo, para mim, tinha muita vantagem que ele estabelecia na saída de bola, quase sempre um dos volantes vinha junto dos zagueiros. O Varela avançava para a linha de ataque e levava com ele o ponta. Então ele deixava um espaço para a condução do zagueiro pelo lado direito. E por ali esse jogador saía com mais liberdade, ou o zagueiro ou um volante, só que sempre a jogada era para o Carrascal ou Plata de costas tentar fazer a combinação. E a partir daí o Flamengo tinha imprecisão, muita imprecisão técnica, os ataques terminavam às vezes rápido. Os últimos metros do Flamengo de ataque não O funcionavam. Danilo tanto. mesmo tentou 2 bolas no Varela e não conseguiu, né? Alongou, tentou alongar e a bola acabou saindo. A saída de bola o Flamengo estabelecia ali vantagem, mas depois não conseguia. E aí, com o 2-0 no segundo tempo, o Flamengo Aí o segundo tempo foi bem estável, porque o Flamengo não conseguia se defender com bola, como o Eric até colocou na transmissão, e o Richarlison. E aí o Flamengo ficou mais tempo sem bola mesmo, tendo que defender às vezes um pouco mais Ele atrás. deu moral pra você assistir no jogo Sport Meu TV, amigo né? Mansur, de longa data. Sport TV, Sport TV, velho. Você é louco. Eric Faria, Richarlison, obrigado pela Valeu, participação bom de vocês trabalho. aqui no Sequência de Troca de programa. Passes. Valeu, estamos de olho também lá em Doha, né?
acompanhando, monitorando as entrevistas coletivas. Felipe Luiz deve falar daqui a pouquinho. Então a gente faz agora um rápido intervalo. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo, né, que agora terá pela frente nada mais, nada menos que o PSG, o poderoso PSG, que agora, né, está no caminho do Mengão. E se o Flamengo quiser ser bicampeão mundial, vai ter que vencer esse gigante do futebol europeu, que é o Paris Saint-Germain, campeão da Champions League, né, da última Champions. E, claro, né, também tentando chegar aí ao seu primeiro Mundial de Clubes. Olha, esse jogo promete e promete muito. E eu estou muito confiante no Flamengo, que o Flamengo fará um jogo inteligente, um jogo sabendo, né, o tamanho desse desafio e, se Deus quiser, um jogo de superação para vencer esse Mundial de Clubes. Tudo pode acontecer nesse confronto. Ah, meus amigos, esse confronto promete. E aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Ah, meus amigos, daqui a pouco eu volto com mais notícias e informações do nosso Mengão, porque afinal de contas isso aqui é a nossa paixão, que alegria, que ano, meus amigos, que ano. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!